A minha entrevistada essa semana, vocês já conhecem, a Mônica Grayle, da ONU News. Está de vez em quando aqui no Globo Notícias Américas, trazendo as notícias para a gente da ONU News. Mas além disso, além de ser uma grande acadêmica, uma grande representante do Brasil pelo mundo, a Mônica também é escritora e acaba de lançar esse livro que trata de um assunto muito importante para todos nós, a língua portuguesa como ativo político. Qual é o ativo político da língua portuguesa, Mônica? E escritora de primeira viagem, a gente tem que dizer, né? E viagem é um ponto importante porque eu uso a metáfora das viagens portuguesas para falar desse livro. É um ativo político no sentido de ser uma língua internacional. A primeira a ser globalizada, às vezes a gente esquece, né? A língua mais falada no Hemisfério Sul, a terceira maior língua da internet, falada, Mila, por 280 milhões de pessoas em todos os continentes, né? Eu estou falando de pessoas, falantes nativos ou pessoas que têm o português como língua oficial. Mas se você parar para pensar na diáspora de língua portuguesa, nas pessoas que falam português como segunda, terceira língua, ou seja, a gente tem um universo muito importante. E um universo também que tem influência política, e principalmente com as diásporas hoje em dia, participando mais de processos decisórios, processos políticos, ou seja, a língua ela tem um peso. E esse livro foi baseado na estratégia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, de internacionalizar o português para fazer do espaço geoestratégico um espaço mais democrático. Que interessante, Mônica. Agora, é muito interessante também a gente pensar nessa perspectiva, porque muitos brasileiros tendem a pensar na língua portuguesa como algo que vale pouco, porque se a gente pensar em América Latina, a gente está meio sozinho ali. Então para que desenvolver, principalmente os dessa diáspora para cá, os que vivem aqui nos Estados Unidos, que às vezes têm muita dificuldade de educar os filhos em português. O seu livro demonstra que vale a pena insistir? Vale muito a pena, vale muito a pena. E você tocou num ponto importante que é a questão das diásporas, né? Ou seja, as diásporas hoje, nós temos mais ou menos 270 milhões de imigrantes no mundo. E as diásporas de língua portuguesa, ela não só brasileiros, né? Mas estou falando também a língua portuguesa ela é universal. Eu falo de português, eu falo de cabo-verdianos. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma grande diáspora cabo-verdiana. E se alguém quiser se candidatar a presidente de Cabo Verde e não vier fazer campanha aqui, vai ter dificuldades no processo político. Então, vale a pena investir na língua, vale a pena manter a língua. Eu sei que às vezes é difícil, mas também quando a diáspora se mobiliza, ela consegue com que a língua seja ensinada nas escolas, né? Não é aquela coisa de ir nos fins de semana, onde a criança se sente, às vezes, um pouquinho penalizada, né? Eu vou ter que ir para a escola de novo, estudar português, e a língua passa a ser uma coisa negativa. Mas não, a língua tem que ser uma coisa positiva na vida da criança e na vida de todos nós, né? Porque ela te dá uma identidade, ela molda o seu futuro. E ela também é, como a gente fala, um ativo político, mas também um ativo econômico. Falando português, você tem mais chances profissionais. Então, tudo isso é parte de um pacote. É uma linha importante no currículo no futuro, né? Um idioma a mais faz toda a diferença, né? Às vezes isso aí é um estímulo para os pais segurarem firmes. Agora, Mônica, também tem um outro lado da língua, que é o lado histórico e o lado colonial. E você trata disso um pouco também, justamente por causa dessa língua que se espalha pelo mundo por causa da colonização portuguesa, que não é uma memória necessariamente positiva. Então, para muita gente, por exemplo, brasileiros que vão para Portugal e moram lá, eu ouvi muito isso de brasileiros lá, uma indignação com isso de se referirem à nossa língua como brasileiro. Mas você fala português ou você fala brasileiro? E eles, eu falo a língua portuguesa. Então tem essa tensão aí um pouco do colonizado e do colonizador. Como é que você trata desse assunto? Sabe que, na realidade, eu falei da metáfora das viagens portuguesas, mas eu acho que a gente tem muito mais em comum do que esses aspectos que podem ser divisivos, digamos assim. Por exemplo, quando a gente fala de sotaque, você falou português brasileiro, português de Portugal, são sotaques, né? A língua é a mesma. Não, eles não falam português brasileiro, eles falam você fala brasileiro ou você fala português, como se fossem duas línguas diferentes. Mais econômico, mas na realidade não é, né? Ela é a mesma língua. E você tem os sotaques, por exemplo, alguém vai te perguntar, você então fala moçambicano, fala angolano, quer dizer, é a variante angolana, a língua tem variantes, né? Mas ela é a mesma língua, ela não deixa de ser a língua portuguesa porque ela tem variantes de países diferentes, ou até mesmo
mesmo os sotaques, né? Eu, por exemplo, quando era repórter, eu fui ao Recife e por causa do vento eu precisava de colocar um grampo e saí procurando grampo e as pessoas diziam, aqui não tem grampo. Mas como não tem grampo? Que coisa estranha. E na terceira loja eu decidi procurar o grampo eu mesmo. Então eu entrei lá pelo mercado e achei a caixa de grampos e falei, olha aqui, vocês têm grampo? Ela falou assim, não, aqui é burilo. Aí eu, ai, desculpa, eu não sabia. Então, é uma questão você se adaptar ao léxico, a palavras diferentes, mas, gente, é a mesma língua, e uma língua universal, não é? A gente não vê, por exemplo, não sei, de repente acontece, mas eu dificilmente vejo alguém fazendo essa distinção com o espanhol ou com o inglês, até mesmo o inglês. Justamente por isso que eu te fiz essa pergunta, porque com o inglês, que, por exemplo, hoje os Estados Unidos são a grande potência e o colonizador britânico é secundário, digamos assim, está em segundo plano. Então ninguém fala você fala americano, todo mundo fala você fala inglês. Mas no caso do Brasil e de Portugal ainda existe essa tensão e o mesmo se repete com as ex-colônias africanas, né? Então eu queria um pouco entender essa dinâmica da língua nesse sentido, mas você não percebeu isso? Não, eu percebi que nós temos uma grande variedade e que essa língua é uma língua universal e que pelo fato de a gente estar descobrindo essa língua agora como ativo político e a comunidade dos países de língua portuguesa, né, que reúne todos esses países, né, e outros 18 países também que não falam português, os Estados Unidos acabaram de pedir para entrar na CPLP, para você ver o nosso peso geopolítico importante. O que eu acho é que nós temos um movimento novo em comparação às demais línguas, isso eu coloco no livro, eu pesquisei, né? Então você tem, por exemplo, o inglês com a Commonwealth, bem mais antiga do que a CPLP, se você falar, por exemplo, na Organização Internacional da Francofonia, mais antiga ainda. Ou seja, esses países se organizaram no sentido que a CPLP se organizou nos anos 90, bem antes de nós. Então, acho que isso vai, com o tempo, isso vai se transformando. E também, Mila, a indústria criativa. Ou seja, essa casa, por exemplo, produz novelas para mais de 120 países, né? Então, a partir do momento que a gente vai se conhecendo um pouco melhor, eu acho que essas diferenças tendem a diminuir. Mas a gente precisa se conhecer. Ou seja, não são só as novelas brasileiras chegando aos demais países de língua portuguesa, mas é também o contrário, né? A produção desses países chegando ao Brasil e vice-versa. E aí você vai para o sudeste da Ásia, você encontra o Timor-Leste, onde a gente tem ainda um grande mundo de oportunidades. E Macau, na China, por exemplo, onde o português tem crescido, nos anos 60 havia uma universidade ensinando português na China. Hoje tem mais de 25, né? De 25 a 30. Então, acho que a gente vai chegar lá, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? E um trabalho em conjunto. Era isso que eu ia te perguntar, sobre o trabalho em conjunto. Mônica, quais são as suas orientações para que esse trabalho em conjunto, pela maior força e representatividade política da língua portuguesa, aconteça de forma mais efetiva? Para começar, eu acho que a gente deveria começar a pensar no Instituto Internacional de Língua Portuguesa, onde todos pudessem ensinar, né? Não importa o país, não importa o sotaque, né? Ou se alguém acha que é brasileiro ou português, etc. Ou seja, a gente vai ter todas essas culturas representadas e a gente vai começar a formar uma sinergia. Eu acho que o Instituto Camões faz um trabalho brilhante. Ele é o único instituto de ensino da língua portuguesa na lusofonia. E a gente precisa também, com base no próprio exemplo do Instituto Camões, fazer um instituto internacional, criar. A gente pode criar, não é difícil. E também a gente precisa, Mila, eu acho que olhar o aspecto político é formar um parlamento da lusofonia. A gente tem o parlamento da União Europeia, a gente tem o Parlatino, a gente tem a União Africana. Está na hora da gente começar a pensar num parlamento da lusofonia, que pode ter políticos eleitos com voto direto, né, numa indicação. Você pode, enfim, alguém que é político, né, pode se dedica à política, se candidatar, mas também linguistas, também os representantes da comunidade criativa, escritores como você, né, querem se candidatar, por que não? E aí a gente vai se conhecendo melhor. E o mundo também vai conhecendo o nosso peso, porque a língua tem peso, a língua é importante, vale a pena investir nela. É muito interessante. Agora, Mônica, não posso deixar de fazer uma pergunta para você. A gente está falando da comunidade, das bases, da língua como algo vivo. Agora, a gente também precisa muito se ver em lugares de liderança e, nesse momento, na ONU, não pode haver liderança maior falante de língua portuguesa como o Antônio Guterres. Isso muda em alguma coisa a presença e a importância da nossa língua? Eu acho que muda. Não só o secretário-geral, e ele sempre que tem oportunidade, ele fala em português. Isso cria uma conexão quase... Para a gente era um sonho ter um secretário-geral que falasse português, a gente chegou lá. E cria uma conexão diretamente com o usuário, né, dos serviços de informação da ONU, mas também com as pessoas, né? E ele fala diretamente, ele tem essa comunicação. Agora,
Quando se fala em comunidade criativa, você tem jogadores de futebol, como Cristiano Ronaldo, os grandes jogadores de futebol, né, Kaká, enfim, a gente conhece tanta gente que fala português e fazem questão de se expressar em português. Eu coloco isso no livro também, que a gente precisa dos embaixadores da língua portuguesa e que usem essas oportunidades para falar em português. Você imagina um evento como a FIFA, como a gente tem na Copa do Mundo, ou até mesmo o Oscar, e alguém usar essa oportunidade para falar a nossa língua? Eu acho fantástico, a gente tem que investir nisso. Maravilha. Mônica Grayle, muito obrigada pela sua presença. Maravilhoso ter isso agora em livro, toda essa pesquisa extensiva que você fez. Obrigada mesmo. Obrigada a você e parabéns também pelo seu livro. Obrigada. Obrigada.